O mundo foi novamente povoado por dinossauros. Algumas pessoas queriam o fim deles para proteger a civilização humana de um colapso, enquanto outras o viam como deuses. Inicialmente Rex foi um cobaia criado em laboratório para ficar ao lado dos dinossauros. Mas quando cresceu ele percebeu que tinha que salvar os seres humanos. A história começa no ano de 2050, quando as pessoas foram surpreendidas pelo aparecimento dos dinossauros. Naquele dia 90% da raça humana desapareceu. Foi constatado que o aparecimento dos dinossauros foi causado por mudanças ambientais. Desde então surgiram alguns heróis para proteger a humanidade e eles ficaram conhecidos como guardas. Algumas pessoas só queriam dar um fim nesses animais e voltar à sua glória passada, enquanto outras interpretaram isso como a decisão de Deus. Passaram a louvar os dinossauros. Essas pessoas foram chamadas de saurianos e eles eram contra os guardas. A cena muda para dois homens discutindo se deveriam prosseguir com suas pesquisas, já que o pulso estava normal e até mesmo os números pré-experimentais também eram bons. De repente um cara dá a ordem para prosseguir. Esse homem fala que as pessoas que desobedeceram os dinossauros serão destruídas depois do nascimento dos saurus. O cara se auto-intitula como sauriano e acrescenta que só eles poderão viver nesse mundo. Depois da ordem, o cientista ativa a sincronização do tiranossauro. 40% foi concluída e nenhuma obstrução foi encontrada, mas foi detectado um alerta prejudicial quando passou de 60% de sincronização. De repente alguém grita que a experiência falhou e a sincronização não vai ser possível. A sincronização chega em 93% com perigo de explosão. Os cientistas próximos tentam suspender a sincronização manualmente, mas o homem ordenou que não parasse a sincronização e garantiu que isso poderia ser concluído em breve. Um dos cientistas tenta explicar que eles correm risco de vida se não suspenderem a sincronização, até o laboratório poderia explodir. De repente os outros cientistas anunciam que 120% da sincronização havia sido concluída. O cara do computador avisa ao professor que alguém havia desbloqueado o dispositivo de segurança do cobaia. Nesse momento vemos um garoto deitado inconscientemente no chão e um homem de cabelo branco tenta acordá-lo. O garotinho rapidamente pergunta onde está e também perguntou quem ele era. O cara pergunta se ele se lembra de alguma coisa e o menino respondeu que conseguia se lembrar de sentir dor de cabeça. O homem acenou com a cabeça dizendo que era melhor ele não se lembrar de nada. Então o cara pega o menino no braço e leva para outro lugar. 10 anos depois aquele menino cresceu e agora está tentando fazer flexões com uma grande pedra nas costas. Aquele mesmo homem de cabelo branco aparece para treiná-lo e começa a jogar vários troncos em sua direção. Ele continuou desviando e disse não entender por que o homem continuava jogando materiais nele. O homem explicou que se ele tivesse muitas habilidades poderia se tornar um guarda, mas o garoto respondeu que não queria ser guarda. O homem então fala que ouviu dizer que os guardas ganham muito dinheiro. O menino insiste que não queria ser guarda e pergunta por que ele quer tanto isso. O cara diz que um dia explicaria a razão pela qual queria que ele fosse um guarda, mas ainda assim o homem afirma que está orgulhoso dele pelo menos seguir suas instruções. Então logo mandou fazer 1000 flexões extras. Isso assustou o garoto porque ele tinha acabado de fazer 1000 flexões. Esse garoto é nosso protagonista e ele se chama Rex. Nesse momento o homem observa de longe e lembra que já se passaram 10 anos. Ele pretende treinar Rex para parar os saurianos a qualquer custo e enxerga os adoradores de dinossauros como responsáveis por colocar a humanidade em risco. Mais tarde naquela noite o líder da guarda foi visto discutindo com um homem chamado Ben. Ben era o treinador do nosso protagonista. Ele foi ao encontro do líder da guarda e disse que tinha informações importantes para transmitir a ele. O líder tinha um pé atrás com Ben porque ele já foi um sauriano, mas Ben se mostrou arrependido e reafirmou que hoje é contra a existência dos dinossauros. Além disso, faz 5 anos que ele abandonou o grupo de saurianos e contatou a guarda. Alguém diz ao líder que Ben tem uma criança especial que pode ser muito importante para a guarda. Um tempo depois Ben voltou para casa. Ele disse ao Rex que os guardas viriam para sua casa naquela noite e ele deveria se tornar um guarda oficial. O protagonista insistiu que não e falou que ia embora porque estava farto de ouvir sobre guardas. Ele então deixou o homem de pé com raiva e foi embora devido à pressão que recebeu. Minutos depois Rex já estava caminhando na rua quando ouviu uns caras conversando sobre como o Triceratops destruiu o local ontem. Ele acrescentou que os guardas vieram e acabou com o bicho de uma só vez. As pessoas acreditavam que a humanidade já poderia ter acabado se não fosse pelos guardas que se livraram dos dinossauros.
Enquanto isso, Ben lamentou o fato de Rex ir embora e pensou que ainda era muito cedo para revelar seu passado, mas o homem acha que agora é o momento certo para contar tudo. De repente ele viu uma sombra e pensou que era o protagonista. Mas infelizmente quem estava lá era os Saurianos. O homem mascarado imediatamente furou Ben no estômago e perguntou o paradeiro de Rex. Nesse momento o protagonista apareceu e Ben disse a ele para fugir porque esses caras são Saurianos. No entanto, os adoradores de dinossauros não perderam tempo e correram atrás do Prota na esperança de alcançá-lo. No caminho eles jogaram coisas em Rex para pará-lo. Nosso garoto conseguiu se esquivar de alguns e depois foi atingido diretamente, o que os fez pensar que poderiam pegá-lo. Mas Rex ainda tentou se levantar e perguntou o que eles haviam feito com seu treinador. Só então o líder tirou uma arma e atirou no ombro de Rex. Depois disso eles foram capazes de pegá-lo e arrastá-lo com eles. O líder então voltou para Ben e perguntou suas últimas palavras. Ben estavam prestes a explicar a eles sobre Rex, mas eles não o ouviram. De repente o líquido vermelho do protagonista começou a se transformar e os saurianos percebem que ele despertou grande poder, então o chamam de Último Saurus. Nesse momento sua transformação continuou a intensificar seus olhos e um marrom profundo agora brilhava com um tom vermelho ardente. As veias em sua testa pulsam com poder e todo o seu corpo estava vermelho. Os saurianos que acreditavam ser a espécie dominante ficaram surpresos com essa exibição notável. Eles sempre consideraram Rex como um humano, mas sua verdadeira herança é o último dos Saurus. Os saurianos se orgulhavam de sua velocidade e agilidade, acreditando que nenhum humano poderia igualar suas habilidades naturais. Mas o súbito desaparecimento de Rex de sua posição original assustou os saurianos. Eles examinaram a área perplexos e de repente foram atacados pelo protagonista. Com velocidade relâmpago, Rex reaparece na frente de um dos saurianos e lhe dá um soco devastador. Ondas de choque atravessaram o solo quando o cara foi impulsionado para a terra, deixando uma cratera profunda em seu rastro. O sauriano restante ficou pasmo com a exibição de velocidade e força explosivas. Ele observou tudo enquanto Rex fechava rapidamente a distância entre eles, avançando com velocidade incomparável. O cara mal teve tempo de reagir antes que o punho de Rex colidisse com seu peito e o lançasse para trás. O poder absoluto fez com que a parede se estilhaçasse. Destroços voam em todas as direções. O líder que havia observado o encontro à distância reconheceu que Rex era diferente de qualquer outro Saurus que eles haviam encontrado antes. Sua força e agilidade superaram em muito suas expectativas. O líder parecia calmo, mas sabia que uma abordagem diferente era necessária para superar isso. Então, sem hesitar, ele apontou sua pistola para o protagonista e disparou continuamente em sua direção. As balas uniram pelo ar deixando um rastro de fumaça. O líder, em tom de provocação, desafiou o protagonista a se esquivar das balas que se aproximava. Ele nitidamente estava confiante em sua própria pontaria, mas Rex quebrou com o relâmpago vermelho novamente enquanto se esquivava dos tiros. O líder disparou todas as balas até que não restasse nenhuma, mas nosso garoto continuou intacto. Nesse momento Rex instantaneamente saltou alto e esmagou o líder no grupo. Depois ele se aproximou de Ben, que ficou bastante ferido com o ataque dos saurianos. Rex olhou para o homem por um tempo e então de repente caiu no chão, provavelmente por causa da exaustão que veio após o despertar. No momento seguinte Rex voltou à sua forma normal. Enquanto isso, Ben sabia que o despertar ainda era imperfeito e ele ainda tinha muitas coisas para explicar. Ele se ajoelhou ao lado de Rex e começou a pedir desculpas. Um tempo depois o protagonista recuperou a consciência e sentiu uma dor no pescoço. Ele olhou ao redor da sala e viu todo o lugar destruído, sem mencionar os saurianos que foram todos derrotados e estavam espalhados pelo lugar. Ele se perguntou o que poderia ter acontecido e não conseguia se lembrar do que fez. Nesse momento o protagonista viu Ben deitado no chão e correu apressadamente para onde ele estava. Rex levantava o homem tentando acordá-lo, mas sem sucesso. Parece que o velho já deu seu último suspiro. Rex gritou de dor enquanto lamentava o falecimento de Ben. Depois de um tempo Rex fez uma sepultura e enterrou o homem que o criou. Ele lembrou que o desejo de Ben era que ele se tornasse um guarda. Então nosso garoto pegou o colar de Ben e o amarrou em volta do pescoço para levar consigo a última lembrança do homem. Nesse momento ele chega à decisão de se tornar um guarda e exterminar os dinossauros assim como Ben queria. Um pouco mais tarde Rex foi visto em frente a uma placa de sinalização que ele já tinha visto 3 vezes ao vagar por aí, o que o fez se perguntar se estava perdido, mas de repente ele escutou um barulho perto dele e foi ver o que estava acontecendo.
No momento seguinte, Rex sente uma presença humana atrás dele e tomou um susto ao escutar alguém perguntando o que tinha acontecido. O protagonista se vira e vê um menino da mesma idade dele. O garoto diz que veio verificar Rex porque ele parecia perdido e estava andando em círculos por um tempo, mas então Rex perguntou como o menino foi capaz de ficar atrás dele tão facilmente sem ser notado. O garoto respondeu que ter a habilidade de esconder presença é normal já que ele é um guarda. Ele é um recrutador de guardas para ser mais preciso. O recrutador continuou dizendo que uma pessoa normal não seria capaz de andar na floresta como Rex. O protagonista ficou feliz em ouvir que esse garoto é um recrutador de guardas e logo afirmou ansiosamente que queria ser um guarda também. O recrutador perguntou sobre seu parceiro. Rex ficou confuso com o que o garoto queria dizer com parceiro e respondeu que não tem nenhum. Então o recrutador explicou que para ser um guarda Rex precisava ter um parceiro para fazer o exame, já que os guardas são compostos por dois. Rex ouviu isso e pensou por um momento. Então de repente pediu ao recrutador para ser seu parceiro. O cara ficou chocado com o que Rex disse já que eles tinham acabado de se conhecer. Então ele continuou dizendo que um parceiro precisa ser complementar ao seu estilo, mas depois de pensar o recrutador lembrou que também não tem nenhum parceiro, então ele pode ser capaz de acompanhá-lo. O garoto aconselhou Rex a segui-lo se não quisesse ser comida de dinossauro, mas naquele momento um dinossauro apareceu de repente e pegou o recrutador de guardas. Rex imediatamente reconheceu o tipo de dinossauro que por acaso era um Ultraraptor. No momento seguinte um grupo de dinossauros se aproximou dele e ele rapidamente correu com todas as suas forças para se salvar, mas Rex chegou a uma parede bastante alta para ele escalar. Foi quando o protagonista percebeu que estava em apuros. Para sua sorte ele notou alguém sentado em cima da parede e imediatamente gritou por ajuda. A pessoa se virou e olhou para Rex. Em seguida jogou um gás nos dinossauros que se transformou em fumaça verde. Quando nosso garoto viu isso ele ficou animado com o fato de haver um gás que era muito mais eficaz contra os dinossauros porque os bichos começaram a entrar em colapso um após o outro, mas sua felicidade durou pouco pois ele também caiu no chão assim que inalou a fumaça. Logo a pessoa responsável pela bomba de gás se aproximou do corpo dele. Depois de algum tempo Rex se viu em um lugar estranho. Foi quando Ben chamou sua atenção de volta para fugir por causa dos efeitos nocivos dos dinossauros. Ele viu um poder na forma de sua sombra aparecer em sua visão. De repente Rex acordou e percebeu que foi tudo um sonho. Isso chocou e ele se perguntou o que o sonho poderia significar. Então ele se lembrou do gás e disse que quase foi eliminado por causa disso. O responsável por isso estava na sua frente e falou que não importava já que ele ainda estava vivo. O protagonista ainda agradeceu por salvá-lo e então se levantou. A garota para onde ele estava indo e Rex respondeu que queria se tornar um guarda. Ela disse que também queria se tornar uma guarda. O prota imediatamente disse que eles poderiam ir juntos, mas ela recusou e Rex perguntou por que não era possível para eles irem juntos. A garota informou que não é possível para ela andar com um fraco como ele, mas a menina disse a si mesmo que era impressionante que Rex acordou depois de inalar aquele gás, mas ele ainda não podia ser seu parceiro. Ela então deixou Rex pois não queria ser persuadida por ele. O protagonista tentou chamar a atenção da garota e ela o avisou para não segui-la ou da próxima vez ia atirar nele. Nosso garoto não desistiu depois das ameaças e continuou seguindo a garota, até que ela começou a fugir dele, mas ele também partiu para a corrida atrás dela prometendo a si mesmo que iria se tornar um guarda como bem queria. Nesse momento a garota olhou para trás e atirou em um Rex. Nosso garoto foi capaz de se esquivar do ataque. Depois de inúmeras armadilhas a menina finalmente se cansou. Ela perguntou se ele era um zumbi e ele respondeu que não, então a garota o chamou para vir até ela. Rex pensou que ela finalmente o havia aceitado como parceiro, mas ao se aproximar caiu em outra armadilha. Ele foi preso novamente de cabeça para baixo e suas pernas ficaram amarradas. Rex então começou a implorar a ela para libertá-lo. Ela explicou que ele foi pego na armadilha que ela montou para grandes dinossauros. Nesse momento Rex estava lutando para se libertar, mas ela disse que ele não poderia quebrar a corda usando força. O protagonista continuou implorando para soltá-lo. De repente a garota diz que vai embora sem libertá-lo. Nesse momento, quando ela estava prestes a sair, um Carnotauro apareceu. Rex implorou que ela o soltasse e ela então atirou na corda. Nosso garoto pensou que ela havia concordado com ele se juntarem. Mas ela gritou para o protagonista fugir enquanto ela lida com esse gigante. A garota tentou atirar no Carnotauro quando percebeu que o gatilho da arma estava quebrado, o que ela não esperava que acontecesse.
Quando ela calculou, viu que só tinha 14 segundos para verificar a arma e recarregar. A garota acreditava que poderia fazer se concentrasse, mas nesse momento o Carnotauro já havia se aproximado dela. O protagonista decidiu ajudar e começou a segurar a cauda do Carnotauro para chamar sua atenção. O Carnotauro queria sua cauda para cima e Rex ainda o segurava. Nosso garoto estava em apuros e gritou para a garota encontrar uma solução rápida, pois ele não poderia durar muito. Ela considerou tudo que Rex fez como extremo, mas ela sabia que ele definitivamente ganharia algum tempo. Então finalmente atirou no Carnotauro e Rex desceu. Depois disso a garota o viu como alguém útil e foi até ele dizendo para se levantar. Ela então se apresentou como Cocô e também aprovou o que Rex estava pedindo. Agora eles poderiam ir juntos. Rex estava de fato feliz e ele também se apresentou a Cocô, mas informou que ela tinha uma condição, que era que ela deveria ser classificada como capitã. Rex então disse a ela que a condição não era justa. Cocô saiu dizendo que eles não iriam juntos pois Rex não estava pronto para cumprir sua condição, mas quando Rex pensou sobre isso ele pediu que ela esperasse e rapidamente correu atrás dela. Um tempo depois o protagonista e Cocô continuavam sua jornada e seu caminho os levava a uma fruta tentadora que chamou a atenção de Rex. Seus olhos fixaram nas cores vibrantes e na aparência suculenta. Instintivamente atraído ele expressou seu desejo de provar essa fruta e comentou como parecia delicioso. Embora nunca tivesse comido uma fruta assim antes, um traço de baba escapou do canto de sua boca. Cocô disse para Rex resistir à tentação e continuar andando. Ela o lembrou da distância que eles ainda tinham que percorrer e da importância de permanecer no caminho certo. Com a preocupação gravada em seu rosto, ela questionou por que ele estava obcecado em encontrar uma fruta que havia sido extinta séculos atrás. Ela o alertou sobre os perigos potenciais e o lembrou de suas prioridades. Rex acenou com a cabeça e insistiu que precisava comer alguma coisa. Ele acrescentou que viu a garota saboreando um hambúrguer momentos atrás, então em sua mente ele não via razão para seguir-o conselho dela. A resposta de Cocô foi rápida e sua voz estava cheia de frustração. Ela enfatizou que a imprudência e a natureza impulsiva de Rex eram as razões pelas quais ele deveria ouvi-la. Cocô enfatizou a importância de elaborar o plano bem pensado antes de agir. Sua sobrevivência em todas as lutas dependia de sua capacidade de criar estratégias de forma eficaz. Isso foi basicamente um apelo para que ele considerasse o quadro geral e trabalhasse em conjunto como uma equipe internamente. Cocô reconheceu o poder de persuasão que Rex representava e reconheceu sua capacidade de influenciar seu processo de tomada de decisão, mas sabia que sua segurança e sucesso dependiam de ações disciplinadas e planejamento cuidadoso. Ela acreditava que se Rex confiasse nela e seguisse sua liderança, seus movimentos seriam mais eficazes e as chances de chegar ao seu destino com segurança seriam significativamente maiores. De repente o protagonista para de prestar atenção na garota e começa a ouvir um som fraco emanando de um prédio próximo. O barulho despertou sua curiosidade, mas antes que ele pudesse perguntar, a garota emitiu um comando para ele investigar a fonte. Rex, sentindo uma mistura de incerteza, e perguntou por que ela não o acompanharia. Sua resposta foi simples. Ela disse que poderia ser perigoso, então mandou o protagonista ir sozinho. Rex relutantemente concordou em se aventurar no prédio sozinho. Seus sentidos aguçados e seu coração batia forte. Ao entrar ele encontrou um menino parado ali aparentemente sozinho. Rex se aproximou cautelosamente do menino com instintos protetores entrando em ação. De repente uma súbita reviravolta de voz ecoou atrás dele fazendo Rex se assustar. Ele rapidamente se virou pronto para se defender e apenas se depara com Cocô ao seu lado. Ela diz que sua missão agora se estendia além da mera investigação. Eles precisavam salvar o menino, mas logo explicou que seu inimigo era um Delphaurus. Eles não são tão grandes quanto um dinossauro carnívoro, mas possuíam habilidades de luta formidáveis que exigiam cautela. Então Cocô relatou seu plano para salvar o menino com segurança. Ela explicou que Rex precisaria descer e atrair a atenção do Delphaurus. Ela garantiu a ele que eles tinham uma estratégia em vigor, mas o ceticismo de Rex o fez duvidar de suas intenções. Ele hesitou sem saber se Cocô era genuína ao tentar protegê-lo ou simplesmente usá-lo como uma distração. Nesse momento, o menino levantou a cabeça ao ouvir suas vozes e pensou que eles eram os guardas que ele estava esperando. Então ele começou a falar sem saber que Rex não conseguia entender suas palavras. Nosso garoto tentou tranquilizar o menino de que eles não eram guardas, na esperança de transmitir que eles estavam lá para ajudar, mas o menino persistiu em sua suposição acreditando que Rex e Cocô eram os guardas que deveriam encontrá-lo. O desespero coloriu sua voz enquanto ele compartilhava sua situação.
Mencionando que possuía um item valioso, ele o descreveu como um pêssego branco enlatado do espaço, um pedaço de comida espacial que era notavelmente fresco. O coração de Rex se encheu de empatia enquanto ouvia essas palavras. Agora a determinação brotou dentro dele e ele ficou confiante em sua capacidade de salvá-lo. Rex garante ao menino que ele realmente o resgataria. No meio da conversa, Coco detectou uma mudança na atmosfera. O tempo era essencial e eles precisavam agir rapidamente. Então Coco avisou Rex com urgência para não se envolver com o dinossauro de forma imprudente. Mas antes que ela pudesse terminar sua frase, o protagonista já havia descido. Impulsionado por seu desejo de proteger o menino, Rex se agarrou no dinossauro, mas ele percebeu que a velocidade desse bicho superava em muito a sua e gritou pela ajuda de Coco. Mas a paciência de Coco havia se esgotado e o comportamento imprudente de Rex havia atingido seu pico. Em meio ao caos, o protagonista conseguiu se libertar das garras dos dinossauros e enquanto examinava os arredores notou marcas vermelhas em suas mãos. A confusão tomou conta dele. Mas quando ele tentou se mover de sua posição, descobriu que estava mobilizado. O pânico tomou conta dele. Coco explicou que o óleo do corpo do dinossauro poderia endurecer e tornar seus oponentes incapazes de se mover. Ela ressaltou que era exatamente por isso que ele precisava ouvi-la, mas antes que ela pudesse explicar completamente a situação, Rex já havia se aventurado em perigo. O arrependimento tingiu sua expressão quando ele entendeu a gravidade de seu impulso. Coco enfatizou a importância do trabalho em equipe, confiança e cumprimento de ordens para garantir seu sucesso e segurança. No meio de sua conversa, Coco redirecionou sua atenção para salvar o menino. Rex implorou a ela para resgatá-lo também. Coco estabeleceu uma condição e disse que o protagonista deve prometer sempre ouvir suas ordens. Percebendo a gravidade da situação, Rex concordou. Nesse momento, Coco jogou uma bomba com luz ofuscante, refletindo nos olhos de Rex e do dinossauro. A tática de diversão criou uma oportunidade para eles resgatarem Rex. Agindo rapidamente, eles conseguiram libertá-lo das garras do dinossauro e evitaram um resultado potencialmente terrível. De repente, duas guardas conhecidos como Garra Branca e Tom Gigante estavam observando a situação. Eles expressaram seu aborrecimento com Rex e os outros por se passarem por guardas. Garra Branca disse que eles eram apenas crianças, mas Tom Gigante lembrou que a representação de guarda era uma ofensa punível. Eles procuraram o conselho de outra guarda chamada Ruth. O homem continua observando a situação e lembra que eles estavam ajudando uma pessoa necessitada, então não tem por que serem punidos. Ele sugeriu que deixassem a Rex e os outros partirem. Seu raciocínio baseava-se na crença de que suas intenções eram boas, apesar da irregularidade de seus métodos. Um momento depois, o trio estava conversando e o carinha revelou a Rex que os guardas haviam levado todos os suprimentos. O protagonista lamentou não poder voltar e pensou que eles tinham acabado de desperdiçar sua energia salvando alguém quando deveriam ter seguido seus caminhos. O menino então disse a Rex que gostaria de poder lhe dar os suprimentos, mas os guardas chegaram antes. De repente eles foram interrompidos por uma flecha que repentinamente destruiu o chão. Eles olharam para cima e viram três homens de aparência robusta que eles pensaram que poderiam ser ladrões. Os caras falam que os sacrificariam por entrarem em seu território sem medo. O garoto que eles salvaram antes disse que Rex e Coco poderiam lidar com eles facilmente já que são guardas. O protagonista arrasta o menino de volta dizendo para não intervir assim. Esses caras que parecem ladrões são na verdade saurianos. De repente outros homens aparecem ao ouvir a palavra guardas e começaram a atacar o protagonista. Rex não esperava que houvesse tantos. Só então ele viu Coco segurando duas ferramentas nas mãos. Ele pediu que ela lhe desse uma das ferramentas. Os saurianos ficaram surpresos com o fato de Coco ter uma arma. Um homem gigante entre os saurianos apareceu nas costas de Coco. Ele então a atacou para que ela tivesse que largar as duas armas em suas mãos. Rex rapidamente foi salvá-la e atacou o homem com todo o seu poder. Mas ainda assim o homem parecia bem. De repente o cara deu um tapa em Rex. Nosso garoto se esquivou, o que surpreendeu o homem. Então ele deu ataques consecutivos até derrubá-lo. O líder gostou disso e deu a ordem para amarrá-los. Eles dizem querer dar os guardas como comida para os dinossauros. Mas enquanto amarravam Coco, ela tinha uma garrafa na mão, que abriu e tudo explodiu. Os saurianos não podiam ver nada porque era uma bomba de fumaça. Assim que a fumaça se dissipou, o protagonista e a garota já haviam fugido. Enquanto estavam fingindo, Rex disse que nunca mais queria lutar com monstros e ela concordou. Então ele disse a Coco para ser rápida para que pudessem ficar longe deles. De repente Rex lembrou que eles esqueceram daquele garoto que tinham salvado do dinossauro.
Um tempo depois eles voltaram atrás do menino e o viram amarrado. Rex se perguntou se os saurianos iriam entregá-lo ao dinossauro. Nosso garoto concluiu que eles deveriam sair porque suas vidas eram mais importantes do que apenas uma recompensa. Naquele momento Cocô pensou em uma boa ideia. Uma das histórias explicava que os humanos ruins no passado receberam um grande castigo através do grande poder da natureza. Então Deus deu aos dinossauros uma segunda chance. Saurianos acreditam que os humanos criaram guardas para desafiar a vontade de Deus. Por isso hoje em dia os saurianos usavam pessoas como um sacrifício aos dinossauros. Eles acreditam que assim irão purificar a sociedade. Nesse momento um dos saurianos estava prestes a sacrificar o menino. Ele pede aos dinossauros para perdoar os humanos arrogantes, mas de repente o protagonista aparece segurando algo nas mãos. O líder decidiu eliminar Rex. Mas então eles notaram que ele segurava algo em suas mãos, um bebê Triceratops. Antes que nosso garoto pudesse chegar onde os saurianos estavam, ele foi atacado pelos monstros. Rex se arrependeu de querer salvar o menino. De repente os saurianos confirmaram que era um Triceratops e decidiram fugir para salvar suas vidas, mas ainda assim foram atacados. Naquele momento Cocô foi salvar o menino, que confiou no fato de que eles não o deixariam sozinho. Cocô salva o menino. Rex viu que eles haviam sido resgatados com segurança e pensou em uma maneira de escapar também, mas de repente ele se deparou com um cara monstruoso que o atacou antes. O gigante começou a atacá-lo e percebeu que Rex tinha mais coragem do que ele pensava. Afinal o homem achava que nosso garoto deveria ter desmaiado ou ficado inconsciente. Cocô rapidamente disse a Rex para usar a arma que ela lhe deu antes. O protagonista logo lembrou da arma que Cocô lhe deu quando ele não queria enfrentar os saurianos. Antes de chegar nesse caos, os dois ainda estavam bolando um plano. Cocô mostrou uma arma usada pelos militares anteriores. Era um canhão de partículas de fótons. Cocô explicou a ele que essa arma poderia eliminar o inimigo com um único tiro, mas ela superaquece. Então Rex sabia que deveria esperar muito tempo até que pudesse usá-la novamente. Cocô o aconselhou a usar quando houver uma emergência. Nesse momento voltamos ao protagonista e ele se lembra da arma. Rex prometeu acabar com o gigante voando e logo usou a arma para atacar. O gigante caiu depois de ser acertado. Agora Rex acreditou que a arma poderia bater seu inimigo. De repente ele viu alguns outros saurianos que planejavam atacá-lo, mas nosso garoto escapou antes que eles pudessem chegar onde ele estava. Um tempo dela Rex estava com Cocô e o menino. Ele pensou que o plano tinha dado certo até notar o rosto de Cocô, então perguntou o que aconteceu, mas Cocô não disse nada. Rex continuou sua conversa enquanto explicava à garota que a arma era ótima e que era um pouco lamentável para ele poder usá-la apenas uma vez, então ele disse a Cocô para tentar tornar a arma mais ousada da próxima vez. Mas Cocô se referiu à arma como bebê e disse que estava tentando salvá-la. Ela reclamou que Rex a quebrou. Nosso garoto parece surpreso porque ele não sabia que era de fato uma arma que podia dar tiro. Ele culpou Cocô por não informá-lo sobre isso antes. A garota disse que já sabia que Rex era um idiota, mas nunca esperou que ele fosse tão estúpido. Rex então explicou a Cocô que nada mais importa porque o gigante já foi eliminado. A garota então chamou sua atenção dizendo que agora eles começariam a conhecer pessoas mais perigosas como saurianos. Rex então implorou a Cocô para lhe dar alguma arma, mas ela disse a ele para encontrar o seu próprio. Rex ficou com raiva da resposta de Cocô. Momentos depois o grupo finalmente chegou numa cidade. Rex admirou todas as atividades que via na cidade e Cocô perguntou se era a primeira vez que ele via uma cidade. Nosso garoto acenou afirmativamente com a cabeça. Ele explicou que quando era pequeno Ben lhe disse para evitar lugares povoados. Nosso garoto relata não entender por que Ben o advertiu contra isso. Nesse momento o garoto chamou para comer curry. Rex parecia não saber o que era isso. O menino então perguntou se ele nunca havia comido curry e prometeu que iria gostar. A cena muda para o protagonista com um prato de curry à sua frente. Ele não pareceu gostar da cor e disse que esperava encontrar frutas enlatadas, mas decidiu tentar provar mesmo assim. Então Rex provou e perguntou onde poderia conseguir mais. De repente Cocô se levantou e saiu. Ele tentou chamá-la de volta e dizer para terminar sua própria porção da poção, mas Cocô fez perceber que ela iria consertar a arma que ele quebrou antes. Rex então aproveitou a oportunidade para perguntar se poderia comer a porção dela também. Cocô não respondeu e saiu para a rua. No caminho ela conheceu algumas pessoas e perguntou onde podia encontrar um grande terópode como um tiranossauro. Um dos homens perguntou por que ela estava tentando encontrar um monstro assim.
Afinal, os aldeões normais tendem a evitar onde eles vivem e é difícil vê-los. De repente alguém grita dizendo a todos que é uma emergência. Os saurianos haviam chegado na vila. O protagonista escutou esse aviso enquanto comia seu curi. Acontece que um dos saurianos os viu entrando nessa vila e voltou para relatar seu paradeiro ao líder. Nesse momento o líder então ordenou que seus súditos fossem encontrar Rex na cidade e disse que eles deveriam trazê-lo vivo. Porque o líder acreditava que Rex era seu e iria machucá-lo do jeito que ele gostava. Enquanto isso, o anúncio de emergência continuava ecoando pelo ar. Cocô rapidamente refez seus passos correndo de volta para onde Rex estava e respirando pesadamente informou com urgência sobre a chegada dos saurianos. O protagonista, entendendo a gravidade da situação, começou a fugir com ela, deixando o menino pensando que eles iam salvar sua cidade, mas Cocô era movida pela necessidade de garantir sua própria segurança. Enquanto isso, os saurianos se espalharam pela cidade com o objetivo de encontrar Rex a todo custo. Sua busca os levou a um local específico onde Rex e Cocô estiveram recentemente. Eles interrogaram as pessoas e pareciam desesperados por qualquer informação sobre o paradeiro dos dois guardas. Eles descreveram Rex e Cocô em detalhes, esperando que a memória do homem pudesse fornecer uma pista. O homem, tremendo de medo, insistiu que não sabia de nada e implorava por sua vida. Os saurianos hesitaram contemplando seu próximo passo. No meio de sua fuga, a audição aguda de Cocô captou os gritos distantes de pessoas inocentes. Os pedidos de misericórdia perfuraram seu coração. Ela se virou para Rex e expressou sua profunda preocupação com as vidas inocentes ameaçadas pela presença deles. Então Cocô enfatizou a importância de assumir a responsabilidade pelas pessoas cujas vidas estavam em jogo. Rex, com a boca ainda cheia do curi, olhou para Cocô questionando seu plano de ação. Cocô assegurou que tinha um plano sólido em mente. Um pouco depois, Rex corajosamente apareceu diante dos saurianos e os desafiou a pegá-lo. Os caras trocaram olhares rápidos e o protagonista correu antes que eles pudessem reagir. Então eles começaram a segui-lo, determinado a não deixar sua presa escapar. No meio da perseguição, um dos saurianos se separou do grupo correndo de volta para seu capitão e deu a notícia da tentativa de fuga de Rex e Cocô. O capitão ouviu atentamente e ordenou que continuasse seguindo o alvo principal. Enquanto isso, os saurianos se aproximam do protagonista, mas para seu espanto sua presa tinha preparado uma armadilha. Os caras foram pegos desprevenidos e caíram momentaneamente em um buraco. Os outros reuniram sua determinação e tentaram recuperar o controle da situação. Mas quando avançaram, seus olhos se arregalaram em descrença. Diante deles estavam 3 conjuntos de armas habilmente posicionadas como uma armadilha mortal. A percepção os atingiu tarde demais e a armadilha foi acionada, desencadeando uma enxurrada de balas. Os saurianos ficaram rapidamente incapacitados, caindo um a um. Depois que o caos diminuiu e a poeira baixou, a sensação de calma de Cocô permaneceu. Tudo tinha corrido conforme o planejado, ou assim ela pensou. Na verdade, sua vitória durou pouco, pois o líder estava vivo e doido para destruí-los. Ele desafia Rex para uma luta sem outra opção a não ser se defender. Rex se preparou para o confronto. O líder lançou um ataque feroz e uma batalha feroz se seguiu. Rex lutou com todas as suas forças, alimentado pela determinação e vontade de sobreviver. Seus movimentos eram rápidos e calculados, evitando os ataques do líder enquanto procuravam uma oportunidade de escapar. Apesar dos valentes esforços de Rex, o cara o perseguiu implacavelmente. Parecia que o terrível desejo do líder ofuscava qualquer pensamento racional. O protagonista, ciente do perigo que enfrentava, reuniu cada grama de força e resiliência dentro dele, determinado a encontrar uma saída em um momento de desespero. Rex conseguiu ganhar vantagem e segurou o líder de cabeça para baixo, exercendo controle e administrando punição até que o cara perdesse a consciência. Rex rapidamente aproveitou esse momento para ir embora com Cocô. Mas, para sua surpresa, o líder rapidamente recuperou a consciência. Ele se levantou com um poder recém-descoberto e todos podiam ver sua mão. O líder alegou que era um presente concedido a ele por seus deuses e pretendia aniquilar os humanos com isso. Rex e Cocô observam a transformação do cara. Eles notaram que um de seus braços se assemelhava ao de um dinossauro infundido com a força de um poderoso terópode. O líder concentrou sua raiva em Rex com a intenção de despedaçá-lo, mas o protagonista reagiu rapidamente, impulsionado por pura determinação e um instinto de sobrevivência que havia crescido dentro dele. Ele reagiu ao ataque com uma demonstração de velocidade e precisão, surpreendendo o líder. Em um movimento ousado, Rex conseguiu cortar o braço infundido de poder do sauriano.
Isso pegou seu oponente desprevenido e a confiança do líder foi destruída. A desenvoltura e a resiliência de Rex superaram suas expectativas. Enquanto isso, um cara de máscara que havia acompanhado a luta de Rex correu para seu superior com um senso de urgência gravado em seu rosto. Então ele os informou que tinha informações vitais para relatar, causando um rebuliço entre os superiores, que coincidentemente é um grupo de Sauros. O cara diz que acha que outro irmão havia surgido. O Sauru chamado elas pergunta se não pode ser o responsável pela destruição do laboratório de busca. Outra Sauru chamada Kyo interveio afirmando que o suposto irmão provavelmente foi eliminado na explosão. O outro chamado Anter pergunta se seu pai sabe sobre essa situação. Nonon diz que acha que isso é mentira e não é possível que tenha mais algum Sauru. Mas o cara que relatou a informação disse estar ciente das consequências de mentir e jurou que era verdade. Raptor respondeu com uma sensação distorcida satisfação que essa situação era perfeita. Em meio à conversa, outro Sauru chamado Noten fala que eles passaram tantos anos acreditando que o último Sauru não tinha sobrevivido, mas parece que eles têm um irmão. A revelação de um Sauru vivo enviou ondas de choque aos outros Saurus. Eles imediatamente receberam um comando para encontrá-lo. Enquanto isso, em outro lugar, Rex despertava de seu sono. Sua mente ainda era nublada por fragmentos de sonhos que ele estava enfrentando. Nosso garoto tentou lembrar dos eventos que haviam acontecido. Cocô gentilmente explicou que Rex havia capturado valentemente o líder dos Saurianos, mas depois caiu inconsciente. Agora havia conseguido acordar mais uma vez, mostrando uma resiliência que até ele achou difícil de compreender. A descrença de Rex em suas próprias capacidades permaneceu. Sua falta de memória o deixou em um estado de incerteza, mas logo Cocô anunciou o fim de sua parceria e Rex sentiu uma onda de pânico tomar conta dele. Ele a chamou procurando desesperadamente uma explicação para sua decisão repentina. Cocô se virou para encará-lo. Sua expressão tinha uma mistura de preocupação e cautela. Então ela avisou Rex que ele tinha um problema envolvendo os Saurianos, um problema que ela não queria se envolver. A confusão se gravou no rosto de Rex e ele tentou argumentar com Cocô, implorando para que ela reconsiderasse. Nosso garoto enfatizou que não era um Sauriano na esperança de convencê-la de que não representava uma ameaça. As palavras de Rex foram misturadas com sinceridade e ele demonstrou vulnerabilidade enquanto tentava manter sua parceria intacta. Após um momento de contemplação, a expressão de Cocô suavizou. Ela começou a entender que o protagonista realmente não era um Sauriano. Então, depois de um suspiro, ela concordou em continuar a parceria. O protagonista ficou muito feliz. Mas logo Cocô acrescentou duas condições ao seu acordo. Primeiro, ela pediu que Rex trouxesse um ovo do ninho do pentassauro, pois ela tinha vontade de comer um prato à base de ovo. Rex ergueu uma sobrancelha questionando a insistência de Cocô em roubar mais uma vez. Em resposta, ela enquadrou isso como um teste, pedindo a Rex que considerasse um teste de suas habilidades. O protagonista, entendendo as intenções dela, acenou com a cabeça com relutância. Ele sabia que tinha que provar a si mesmo e resolver a situação. Então, com determinação em seus olhos, ele partiu em busca do ninho de pentassauro, mas mal sabia Rex que o ninho nas proximidades era uma invenção. Acontece que a garota estava ciente da determinação inabalável de Rex e do desejo de agradá-la, então ela sabe que não teria como ir embora se ele tivesse por perto. Por isso decidiu inventar sobre esse ovo para conseguir fugir. Cocô disse a si mesmo que precisa se concentrar em seu objetivo de se tornar uma guarda. Ela tomou a difícil decisão de sair antes que Rex retornasse. Depois de algum tempo, ela achou que estava longe o suficiente. De repente, os sentidos de Cocô captaram um barulho que fez seu coração pular. O alívio tomou conta dela quando ela percebeu que não era Rex se aproximando. Na verdade, era um dinossauro bem perigoso. Mas seu alívio durou pouco. De repente, o protagonista emergiu ao seu lado. A garota franziu a testa e questionou se ele havia trazido o que ela pediu. Rex admitiu que não sabia o que era um pentassauro e veio atrás dela para procurar por orientação. Nesse momento, Cocô disse a ele para esquecer o ovo agora e lidar com o dinossauro. Depois disso, Rex voltaria para encontrar o ovo. Rex duvidou que Cocô fosse capaz de lidar com o dinossauro. Mas a garota respondeu que seu tiro na cabeça é suficiente porque era um dinossauro de classe média. Ela então mirou no dinossauro e atirou nele, mas o gatilho novamente travou. O protagonista, sem pensar duas vezes, pegou a arma da mão dela e acertou no dinossauro. A garota olhou tristemente para a arma quebrada e mandou Rex sair de seu caminho. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Então Cocô respondeu que ele não deveria ter tocado no rifle e ela prometeu a si mesma que não perdoaria Rex. Ela então soltou uma bomba de fumaça e correu
Um tempo depois Cocô estava andando pela floresta quando caiu em uma armadilha. Um sauriano a chamou de parceira do seu irmão e queria esmagá-la com uma enorme pedra. Nesse momento Cocô pediu para esperar. Sua voz carregava uma pitada de determinação enquanto ela calmamente se dirigia ao cara dizendo que reconhece o desejo dele de esmagá-la com a pedra, e ele tem todo o direito de fazer isso. Mas ela avisa que seu corpo estava adornado com uma variedade de armas e explosivos, então todo o lugar vai ser detonado se ele esmagá-la. O sauriano absorve as palavras de Cocô e a imagem dele voando a 500 metros de distância martelava em sua cabeça. Esse sauru repensou as regras e lembrou que deveria levá-la com vida. Então com a mão trêmula soltou o aperto na pedra e revelou que havia sido instruído a capturar Cocô viva. A desobediência levaria a uma severa reprimenda. O medo das consequências dominou seu desejo inicial de prejudicar Cocô. Ele riu nervosamente percebendo a futilidade de suas tentativas de cumprir as ordens, mas logo falou que iria buscar os outros. O sauriano lembrou Cocô que ela estava presa em um poço profundo do qual a fuga parecia impossível. Em seguida ele partiu em busca dos seus irmãos. Enquanto isso Cocô dava um suspiro de alívio e um sentimento de gratidão tomou conta dela. A garota havia enganado esse sauriano com sucesso. Suas alegações sobre armas e explosivos forneceram uma vantagem temporária. Na verdade ela já tinha descartado essas armas antes. Ficou aliviada que o cara caiu nas suas ameaças. Agora voltando sua atenção para a parede do poço Cocô percebeu a urgência de sua situação. Ela precisava encontrar uma maneira de escapar antes que esse sauriano voltasse com seus companheiros. Nesse momento suas mãos traçaram a textura áspera do poço. Ela procurou por quaisquer pontos de apoio ou fendas que pudessem ajudar. De repente seu foco foi interrompido pelo som de uma voz familiar chamando seu nome. A voz carregava uma sensação de preocupação e familiaridade que Cocô reconheceu instantaneamente. Ela respondeu aconselhando a pessoa a não se aproximar porque ela não queria envolvê-lo em sua situação perigosa, mas sem se incomodar com o aviso a pessoa persistiu expressando sua determinação em ajudá-la. Essa pessoa era obviamente o protagonista. Lealdade e coragem brilhavam em sua voz. Ele declarou sua intenção de salvá-la, mas em uma fração de segundo Rex caiu no poço. Nosso garoto não se deixou abater pela queda e rapidamente recuperou o equilíbrio, mas Cocô viu seu comportamento imprudente e ficou frustrada. Mesmo quando ela disse a Rex para não vir ele acabou caindo no poço também. Mas nesse momento o protagonista lhe mostrou uma arma dizendo que eles poderiam usá-la para sair do lugar. Cocô então pegou a arma e disse que seria a única a escapar, já que havia dito a ele para não vir e ele acabou vindo. Cocô foi então vista puxando o gatilho da arma. Enquanto isso Rex estava tentando explicar algo para ela, mas a garota se perguntou o que poderia haver de errado com a arma e por que ela não estava funcionando. Nesse momento Rex gritou perguntando por que ela era tão má. Mas Cocô não respondeu e se sentou no chão enquanto verificava o que poderia estar errado com a arma. O protagonista questionou se ela estava com raiva por ele ter quebrado aquela maldita arma. Ele fala que eles deveriam estar preocupados com suas vidas que estão em risco. Agora, então Rex gritou com ela perguntando se a arma era mais importante do que suas vidas. Essa declaração levou Cocô a dar um tapa forte na bochecha de Rex. Ela disse que nunca aceitaria que ele falasse sobre sua arma assim, porque essa é a única coisa que resta da pessoa que ela ama. Em seguida ela se sentou novamente e continuou o que estava fazendo. Rex segurou sua bochecha enquanto dizia que não sabia da importância da arma. Então nosso garoto sentou no chão enquanto olhava para direção oposta. Ele disse que não se importava e que Cocô poderia fazer o que quisesse. Foi assim que eles ficaram naquele buraco até a noite chegar e a lua crescente ser vista no céu. Depois de alguns momentos Cocô disse que os destroços da arma eram a arma de sua irmã mais velha. Ela conta que cresceu em uma pequena vila nas montanhas. A aldeia estava longe de dinossauros carnívoros e era um lugar confortável, mas um dia o dinossauro carnívoro que ninguém nunca tinha visto apareceu de repente e acabou comendo as pessoas. Sua irmã mais velha faleceu a protegendo do dinossauro. Então ela pegou os pertences de sua irmã e só tinha um objetivo, se tornar uma guarda. Quando Rex ouviu isso ele pensou em bem, então se desculpou com Cocô dizendo que não sabia o que ela passou e não queria mais ser um incômodo. Cocô aceitou suas desculpas e afirmou que ela iria deixá-lo escapar com ela do poço, mas eles iriam seguir caminhos separados assim que saíssem de lá. Rex concordou com o que ela disse. Cocô disse que subiria primeiro e depois ele ia. Nesse momento a garota sai com sucesso do poço e demorou um pouco para passar a arma para Rex. Ele quase pensou que Cocô poderia traí-lo, mas nosso garoto também saiu do poço e para sua surpresa deu de cara com saurianos. Os caras já tinham capturado Cocô.
De repente uma garota se refere a Rex como irmão. Cocô, reconhecendo a terrível situação que enfrentavam, pediu a Rex que escapasse, mas o protagonista não podia deixar Cocô sozinha com esses saurianos. Então ele desconsiderou os apelos de Cocô e avançou em direção aos sequestradores. Sua raiva o consumiu, reagindo rapidamente, mas a mulher de máscara mirou em Rex e apertou o gatilho. Ela o provocou, afirmando seu conhecimento de que era pura e simples, a força não seria suficiente para vencê-lo. Em um movimento calculado, ela disparou um tiro com um veneno paralítico projetado para imobilizar lentamente. O protagonista foi atingido. A mulher diz que ele tem 52 horas para tomar o antídoto. Nesse momento, o veneno potente percorreu o corpo de Rex. A mulher enfatizou friamente que Rex não é isento a veneno apesar de ser um sauru. Então ela lhe deu um ultimato, oferecendo um antídoto que salvaria sua vida se ele segui-los obedientemente. O peso da decisão pairava pesado no ar, forçando Rex a enfrentar a dura realidade de que ele havia sido empurrado para um canto com sua vida em jogo. O veneno percorreu seu corpo e os efeitos começaram a se manifestar, fazendo com que seu peito latejasse. Com intensidade crescente, a substância venosa invadiu seu sistema, espalhando seus tentáculos paralisantes. Nesse momento, outro sauriano se referia à mulher como capitã e buscou orientação sobre o que fazer com Cocô. A capitã, interpretando mal suas palavras, disse que ia usá-la. Mas o sauriano repetiu o que ele tinha dito e a mulher percebeu que ele estava falando de Cocô. Então insensivelmente descartou o valor de Cocô e disse que poderia eliminá-la. Ao ouvir isso, o coração de Rex disparou com instintos protetores e sua voz tremeu. Ele declarou veementemente que os saurianos não deveriam colocar a mão em Cocô, enfatizando que ela não tinha envolvimento em sua situação. Rex tentou avançar, determinado a protegê-la, mas de repente sua visão impediu seu movimento. Antes que Rex pudesse fazer qualquer progresso, ele foi acertado com um taco. O impacto através de seu corpo enfraquecido intensificou a agonia que já o dominava. Um dos saurianos afirmam que Rex parecia não saber da terrível situação em que estava. Eles revelaram sua intenção de mantê-lo vivo, mas também poderiam eliminá-lo a qualquer momento. Apesar da dor, o espírito de Rex queimava dentro dele. Nosso garoto se recusou a sucumbir à paralisia que ameaçava seu corpo. De repente ele conseguiu reunir forças para se levantar do chão. Os saurianos ficaram incrédulos, seus olhos se arregalando em choque ao testemunhar a resiliência de Rex mesmo depois do tiro paralítico. Nesse momento, os pensamentos do protagonista era que ele não podia suportar a ideia de Cocô ser pega nessa situação perigosa por causa dele. O desejo ardente de protegê-la e realizar seu sonho compartilhado de se tornarem guardas forneceu o combustível que impulsionou Rex para frente. Nosso garoto conseguiu correr e carregar Cocô para longe das garras dos saurianos. A fuga estava repleta de perigos e incertezas. A capitã declarou com confiança que Rex não seria capaz de escapar de seu alcance por muito tempo, afinal só ela tinha um antídoto que poderia neutralizar o veneno paralítico. Momentos depois, o protagonista consegue chegar com Cocô em um prédio abandonado. Dentro da estrutura em ruínas é possível ver o corpo enfraquecido de Rex. Ele sucumbiu à exaustão e caiu. A raiva de Cocô ferve. Ela tem uma mistura de frustração e preocupação com Rex. Nosso garoto conseguiu reunir forças para chamar Cocô. Ele estendeu a mão para ela, colocando uma arma em suas mãos trêmulas, e pediu desculpas por sua incapacidade de recuperar o rifle. O coração de Cocô doeu ao ver a fragilidade de Rex, mas sua determinação permaneceu. No dia seguinte, Cocô embarcou em uma missão para reunir suprimentos. Com determinação gravada em seu rosto, ela se aventurou na área circundante. A garota rapidamente encontrou o esconderijo de armas e cuidadosamente adquiriu algumas. Cocô se preparou para seu plano. A noite chegou e vemos aquele sauriano responsável pela armadilha que Cocô e Rex caíram. Ele se espreguiçou sem saber do perigo iminente que se escondia atrás dele. De repente, em um movimento calculado, Cocô se materializou atrás do cara e colocou a arma em sua nuca. Ela exigiu seu silêncio e ele obedeceu. Em seguida, a garota o obrigou a levá-la ao paradeiro do capitão. O sauriano, percebendo a gravidade da situação, levantou as mãos cautelosamente e começou a se aproximar da área onde os outros estavam reunidos. A confusão se instalou no rosto dos outros saurianos enquanto observavam a visão incomum. Em um piscar de olhos, sua curiosidade se transformou em alarme e eles percebem um intruso no meio deles. Uma onda de adrenalina impulsionou Cocô para frente e seus dedos apertam o gatilho, eliminando rapidamente o sauriano que a havia levado até lá. A sala explodiu em caos e os caras se esforçavam para soar o alarme. Suas tentativas de impedir a infiltração de Cocô foram frustradas por sua precisão letal.
A garota se preparou meticulosamente para o ataque e ela estava ciente dos riscos que estava prestes a enfrentar. Momentos depois um grupo de saurianos se forma. Eles expressaram sua crença de que Koko deve estar preparada para enfrentá-lo sozinha, supondo que ela possuísse um plano formidável, mas para sua surpresa Koko se rendeu de bom grado, atordoando o grupo com sua ação inesperada. Perplexos com sua decisão, os saurianos questionam os motivos de Koko para vir ao seu território. Em resposta, ela afirmou que eles não deveriam interpretar mal suas intenções. Ela esclareceu que não tinha vindo para entrar em combate, mas sim para negociar com seu capitão. Essa revelação chamou a atenção do grupo. Um momento depois Koko foi escoltada pelos saurianos e levada para até a capitã. Nossa garota Mato permaneceu composta e disse à capitã que entregaria o paradeiro do seu irmão, mas para isso exigiu a devolução de seu rifle. A capitã ficou inicialmente surpresa com a declaração de Koko e questionou seus motivos. Koko esclareceu que não se importava se Rex continuaria vivo ou não. Ela só queria sua arma. A capitã garantiu que não tinha planos pessoais ou desejo de prejudicar Rex. Koko explicou que sabia onde o protagonista estava e reafirmou que seu apego pessoal ao destino de Rex é insignificante. Embora Koko não tenha expressado preocupação com seu bem-estar, suas intenções não foram motivadas por malícia. Ela tinha um plano: estabelecer sua credibilidade mantendo a ilusão de seu desapego. Nesse momento a capitã pensou nas palavras de Koko. Felizmente a revelação de que Koko havia se rendido voluntariamente e negociado a localização de Rex despertou a curiosidade da mulher. À medida que a conversa tensa se desenrolava, as verdadeiras intenções de Koko permanecem escondidas sob camadas de estratégia calculada e palavras cuidadosamente escolhidas. Seu objetivo era navegar por esse perigo aproveitando seu conhecimento e proteger seus próprios interesses. De repente a capitã dá instruções para confiscar os pertences de Koko e trancá-la, pois amanhã será sua execução. Nesse momento Koko se viu sendo escoltada e levada a um corredor. Logo 2 saurianos interceptaram Koko a caminho do cativeiro e exigiram que ela entregasse todas as armas escondidas. A garota obedeceu e, para espanto dos saurianos, uma infinidade de pistolas e munições saíram de seu traje, revelando a extensão de seu armamento. Com um sorriso malicioso, Koko explicou que seu plano estava indo bem. A atmosfera ficou tensa quando as ações de Koko pegaram os guardas desprevenidos. Enquanto isso, na outra sala, a capitã foi surpreendida com o anúncio da fuga de Koko. Ela não perdeu tempo emitindo ordens urgentes para seus subordinados e ordenando que não poupassem esforços para localizar essa garota. Nesse momento Koko estava escondida atrás de uma máscara. Ela contemplou silenciosamente a virada dos acontecimentos. Ela percebeu que os saurianos haviam rejeitado sua proposta, mas eles erraram no momento que a intenção de eliminá-la seria só no dia seguinte. Essa decisão tornou sua fuga mais administrável do que ela havia imaginado inicialmente. Aproveitando a oportunidade, Koko agiu com determinação em seus olhos e ela avançou em direção aos caras atônitos. Em um movimento rápido ela lançou sua bomba de fumaça envolvendo a área imediata em uma névoa espessa. Utilizando o elemento surpresa, Koko rapidamente sacou sua arma. O som ensurdecedor de tiros ecoou através da fumaça enquanto ela habilmente eliminava os saurianos. Depois disso Koko se moveu rapidamente pelos corredores mal iluminados com seus instintos aprimorados para a sobrevivência. Nesse momento ela invadiu uma sala cheia de saurianos e habilmente despachou um a um com precisão letal. Em meio ao caos, um dos caras avistou algo brilhando no chão e se abaixou para pegá-lo. Sua ação desencadeou uma explosão devastadora. A explosão se espalhou pela sala envolvendo tudo em fogo. A estratégica bomba de Koko pegou todos desprevenidos, solidificando ainda mais sua reputação como uma adversária engenhosa e formidável. Nesse momento Koko emerge dos destroços e se vê cara a cara com um sauriano em seu corpo robótico, um inimigo formidável com a intenção de atacá-la. Mas Koko reage com reflexos rápidos como um raio e habilmente evitou um poderoso golpe direcionado a ela, escapando por pouco do ataque mortal. Em resposta ela descarregou uma arma, mas foi aparentemente ineficaz contra o exterior blindado do sauriano. Apesar disso, a determinação de Koko permaneceu inabalável e ela rapidamente elaborou um novo plano de ataque. Então a garota, com uma manobra calculada, explora estrategicamente uma fraqueza na defesa do cara. Em seguida desferiu um golpe decisivo que incapacitou a ameaça robótica. A vitória surgiu em suas veias enquanto ela triunfava sobre seu adversário caído no meio da batalha. A capitã testemunha a destreza estratégica de Koko e diz que a garota não vai escapar da visão de Deus. Koko responde que não pensava em fugir enquanto a capitã ainda estivesse viva.
No dia seguinte o sol brilha intensamente sobre todo o lugar onde os cadáveres estão espalhados por toda parte, até a máscara da capitã é vista no chão no meio dos escombros. Enquanto isso, dentro dos limites de um prédio abandonado, vemos o protagonista acordando. Seu coração batia forte e ele instintivamente se sentou. Sua mente ainda estava cheia de preocupação com Cocô, sua companheira e amiga de confiança. De repente ele percebeu que seu ferimento havia sido tratado e os sinais reveladores de uma administração de antídoto eram evidentes. Sua atenção se voltou para Cocô, que estava por perto. Seu corpo marcado com manchas de líquido vermelho era evidência clara de sua recente batalha intensa. Uma onda de gratidão inundou o protagonista quando ele percebeu que Cocô havia arriscado seu próprio bem-estar para protegê-lo. Tocado por sua lealdade inabalável, ele se aproximou dela lentamente com cuidado para não perturbar seu sono. No meio de sua abordagem cautelosa, Cocô emitiu seu ronronar suave durante o sono. Um som suave que assegurou Rex de seu bem-estar. Nosso garoto, surpreso e aliviado, parou seus movimentos, reconhecendo que Cocô estava prestes a acordar. Em um movimento rápido ele se posicionou ao lado dela, fingindo estar dormindo. A garota abriu os olhos sentindo a presença de Rex e virou a cabeça para encontrá-lo deitado ali, aparentemente adormecido. Ela levantou de seu lugar e começou a sair. Nesse momento Rex não conseguiu mais conter sua gratidão e gritou por Cocô. Ele agradeceu a ela por administrar o antídoto tão necessário. Antes que Rex pudesse terminar de expressar sua gratidão, a garota rapidamente jogou uma arma em sua direção. A arma logo atingiu a bochecha de Rex e sua mão instintivamente subiu para a área afetada. Cocô revelou que havia passado por uma noite tumultuada atravessando terrenos perigosos e tudo por causa de suas ações impulsivas. Rex segurou sua bochecha latejando de dor com o impacto, mas no fundo ele sabia que a punição de Cocô era justificada. Ele agiu sem considerar as consequências, colocando a si mesmo e a Cocô em perigo. Apesar do desconforto causado pela arma, o protagonista engoliu seu orgulho e reconheceu as palavras de Cocô. Ele entendeu a magnitude da bagunça que ele havia criado e o preço que isso cobrou dela, então não pôde deixar de sentir culpado pelo problema que causou, sabendo que Cocô havia trabalhado incansavelmente para limpar sua imprudência. O aviso de Cocô ecoou em sua mente enquanto ela enfatiza a importância de ouvir sua orientação. Ela explicou que a arma que ela havia jogado nele era intencionalmente contundente. Então ele não ia mais precisar quebrar suas armas. Rex assentiu solenemente porque agora entendia o valor das armas para ela. Enquanto isso, em outro lugar, vemos que os saurianos continuam seu reinado de terror. Algumas pessoas são amarradas. Um cara cuja cabeça estava coberta começou a falar de eventos de 200 anos atrás. Ele mencionou que os humanos que consideravam a natureza garantida acabaram enfrentando a destruição nas mãos de desastres naturais, como terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. O homem continuou dizendo que Deus desejou que os humanos restantes expiassem seus pecados, mas os humanos tolos não fizeram isso. O sauriano bate os punhos contra a superfície próxima e diz que os dinossauros foram enviados à Terra como os mensageiros de Deus. Ele expressou seu aborrecimento para aqueles que não conseguiram entender os caminhos dos deuses. De acordo a crenças dos saurianos, eles acreditam que os dinossauros foram enviados de volta à Terra para domar e punir os desobedientes. Nesse momento, o homem encapuzado levantou as mãos para o céu, aparentemente apelando para os deuses. Em respostas, seguidores cantavam fervorosamente que os humanos deveriam ser eliminados. As pessoas gritam que guardas não devem continuar a viver. No meio do espetáculo surgiu uma figura referida pelo povo como o apóstolo. Este sauriano em particular ocupava uma posição de autoridade e reverência entre outros. Quando ele deu um passo à frente, um silêncio caiu sobre a multidão. Seus olhares foram fixados nele. O apóstolo possuía um ar de poder e sabedoria. Cada palavra sua tinha peso entre os saurianos. As pessoas colocaram os olhos no apóstolo pela primeira vez. As histórias de sua autoridade e conexão com os deuses se espalharam por toda parte. Nesse momento, o apóstolo ordenou que um enorme dinossauro realizasse o seu desejo. A estrutura maciça do animal pairava sobre os humanos amarrados. A multidão explodiu em aplausos ao testemunhar a exibição. Para os seguidores foi um espetáculo. Depois o apóstolo voltou para seu quarto isolado, onde seus companheiros de confiança o esperavam. Nesse momento, sabemos que o apóstolo é Noten. Os outros saurus reconhecem abertamente que são vistos como ídolos para pessoas comuns. Noten fala que eles vão se estabelecer como as divindades nesse mundo usando a fé depositada, e assim elevar seu próprio status. Nesse momento, um homem chamado Raptor ocupou uma posição de autoridade e parecia ter uma compreensão aguçada da dinâmica em jogo.
O subordinado de Raptor o informou sobre a destruição do Ramo 8, que estava responsável pela descoberta do novo irmão, a notícia despertou um senso de urgência e Raptor percebeu que o tempo estava se esgotando, então ele precisava agir rapidamente antes que seus irmãos descobrissem certos segredos. Raptor expressou sua percepção de que não tinha escolha a não ser entrar. Então ele se preparou para fazer sua jogada totalmente ciente dos altos riscos envolvidos. Enquanto isso, em outro lugar, Koko e Rex continuavam sua caminhada. Um grupo de pequenos dinossauros chamou sua atenção. Essas pequenas criaturas vagavam pela área. A visão trouxe uma sensação de alegria para Rex, que não conseguia conter sua empolgação em caminhar ao lado de Koko. Ele expressou como era reconfortante estar em sua companhia, apreciando o vínculo que estavam formando. De repente, Koko acertou na cabeça. O protagonista perguntou o que ela estava fazendo. A garota respondeu que sentiu a necessidade de entender melhor suas habilidades e as condições que as desencadeavam. Ela explicou que ainda precisava observar e analisar as circunstâncias em que essas explosões de força ocorrem, sua duração e as razões por trás delas. Koko enfatizou que obter esse conhecimento era essencial não apenas para ela, mas também para o próprio protagonista entender suas próprias capacidades. Rex fica surpreso com os métodos de ensino não convencionais de Koko. Ele não pôde deixar de protestar, exclamando que isso não lhe dava o direito de bater nele. A garota entendeu seu erro, percebendo que sua abordagem havia sido equivocada. Então ela pegou sua arma e apontou para o protagonista, sugerindo que talvez o gatilho para sua força extraordinária pudesse estar em uma situação de risco de vida. O choque e a descrença de Rex eram evidentes. Ele respondeu rotulando as ações de Koko como loucas. A garota manteve seu comportamento indiferente e defendeu suas ações, explicando que tudo o que ela faz é para o próprio bem de Rex. Koko acreditava que empurrá-lo para seus limites e expô-lo a circunstâncias desafiadoras acabaria por ajudá-lo a aproveitar e controlar sua força. Os métodos pouco ortodoxos de Koko resultam de um profundo desejo de garantir o crescimento da Rex e desbloquear seu potencial inexplorado. Enquanto isso, no meio de uma cidade, um garotinho chamado Michael estava juntando suas folhas. 3 indivíduos tentaram intimidá-lo ao descobrir que o garoto queria ser um guarda. Eles lhe disseram para abandonar seus sonhos fúteis e enfrentar a dura realidade de suas limitações. Apesar de seu comportamento manso, Michael reuniu coragem para responder. Ele afirmou firmemente que eles iam alcançar a vitória se fossem capazes de descobrir as fraquezas dos dinossauros. Michael até revelou que o garoto ruivo já havia compartilhado a mesma vontade de se tornar um guarda. Nesse momento, o garoto ruivo, cheio de ressentimento, agarrou Michael com força e o puxou para perto, rejeitando suas palavras. Ele contou que há muito havia descartado seus sonhos. Michael, movido pela frustração e determinação, revidou essas palavras com uma dedada no olho do cara. O ruivo recua sentindo dor. Enquanto isso, Michael aproveita a oportunidade e foge, passando pelo pequeno buraco do muro que levava para fora da cidade. Os valentões assistiram à cena enquanto Michael escapava. O menino ruivo, fervendo de raiva e constrangimento, ordenou que seus companheiros perseguissem Michael. Eles apressadamente se aventuram fora dos limites do muro, determinado a capturar o garoto que ousou desafiar sua autoridade. A perseguição começou e o garoto ruivo com seus aliados marcaram os arredores. Seus passos ecoaram pelas ruas e becos. Um tempo depois, o garoto ruivo se aventurar mais fundo no desconhecido. Ele percebeu a hesitação de seus companheiros em continuar a perseguição e os repreendeu por sua covardia e inutilidade. Em seguida declarou que continuaria sozinho. Os outros 2 garotos admitiram que seu medo superava sua lealdade ao companheiro e eles resolveram voltar para a cidade por conta própria. O garoto ruivo avançou enquanto questionava sua decisão de confiar naqueles que agora considerava covardes, sem que ele soubesse. Um perigo espreitava nas proximidades. De repente, um dinossauro se aproximou furtivamente por trás e atacou os 2 amigos do ruivo. O garoto olhou para trás ao ouvir o barulho e percebeu que seus companheiros haviam sumido. Ele começou a chamá-los e não obteve resposta. Nesse momento, o dinossauro apareceu já pronto para atacá-lo, mas Michael emergiu das sombras, surpreendendo tanto seu perseguidor quanto o dinossauro ameaçador. Exibindo sua desenvoltura e coragem, Michael rapidamente implantou um conjunto de bombas cuidadosamente elaboradas. As explosões cambalearam o dinossauro, interrompendo momentaneamente seu avanço. O garoto ruivo ficou surpreso com a intervenção inesperada de Michael. Ele não pôde deixar de sentir uma mistura de admiração e gratidão. O cara observou que o garotinho tremia de medo e continuou se mantendo firme contra a besta imponente. Ficou claro para ele que Michael possuía uma determinação que o superava. Nesse momento, Michael identificou uma
Fraqueza crucial no dinossauro. A fraqueza é um tendão que sustenta sua perna traseira, então Michael aproveitou sua chance de virar o jogo e atacou destemidamente o ponto fraco, desencadeando a raiva e a retaliação da criatura. O dinossauro balançou sua cauda poderosa atingindo Michael e o jogando no chão. O garoto ruivo ficou paralisado pelo medo e só pôde assistir horrorizado enquanto o dinossauro avançava com a intenção de devorar Michael. Nesse momento Cocô e Rex emergiram das sombras. Reagindo na velocidade da luz, eles entraram em ação liberando força e habilidades combinadas para desviar a atenção do dinossauro em Michael. A batalha que se seguiu foi feroz, com Cocô habilmente empunhando sua arma e Rex também empunhando sua arma contundente com precisão calculada. Juntos eles formaram uma força formidável e estavam determinados a salvar Michael. Nesse momento Rex balançou a arma contundente no grande terópode. Houve um momento de alegria, mas depois perceberam que o dinossauro não foi derrotado.